paz do Senhor, amados. Assentai-vos. Que alegria poder voltar a esta casa depois de tantos anos que por aqui eu passei. Agora que eu me dei conta que eu estou envelhecendo. Quando alguém chega para mim e fala, eu te ouvia na minha... Pode deixar o som como estava, querido. O irmão do som ali, se você conseguir deixar como estava muito bom, e eu quero te agradecer pelo seu excelente trabalho e um pouco mais baixo, para não dar microfonia. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, eu te ouvia na minha adolescência, e quero que você ore pelo meu filho agora. Eu estou ficando velho, na verdade. A minha esposa chegou... Ô Rose, fica em pé para que todos possam conhecer você também. A minha esposa, linda e maravilhosa. Deus abençoe você. Sou casado com a Rosemary há 39 anos. Bastante, né, gente? 39 anos. Eu tenho 3 filhos e tenho 3 netos, 2 noras e um genro. Eu quero agradecer ao pastor presidente da igreja, pastor Lalana, e a sua esposa, irmã Jussara. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adilson e a irmã Gabriela. Louvar a Deus pela vida do pastor João e a sua esposa Ivânia. Ele veio compartilhando comigo o trabalho que tem feito através da casa da família, desse projeto Novo Lar, lindo, lindo, lindo. Quero agradecer o Roger e a Cíntia, que sempre têm sido assim, companheiros de jornada, tanto aqui quanto lá em Bragança. Nós sempre estamos juntos e eles têm sido também um parceiro do nosso ministério. Uma alegria conhecer o Hilário e a Kelly. Deus abençoe vocês. Também rever tantos irmãos, os irmãos que cantam. Aí é muito nome para eu guardar, hein? Me fala o nome. Pastor Marlon e Michele. Marlon e Michele. Eu consigo guardar bem a fisionomia das pessoas. Eu posso te encontrar, se eu passar um tempo com você, daqui a 30 anos eu lembro bem da fisionomia. Agora, os nomes, às vezes em quando, eu faço assim uma pequena confusão. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer o batismo de um casal, e ela chamava... ele chamava Benedito, e ela tinha um outro nome, só sei que na hora eu troquei. Aí eu fui fazer o casamento deles, e eu disse, não posso errar, eu não posso errar. Aí errei também. Quanto mais você se preocupa em não errar, daí que você erra, na verdade. Eu quero que coloque aquela telinha, já está lá. Eu estou fazendo uma viagem pelo Brasil. Neste ano eu já estive em várias capitais no Brasil lançando esse livro aqui, o que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar. E eu quero falar um pouco sobre este assunto com vocês hoje, mas junto com esse livro vai esse aqui, ó, Casamento é uma viagem para toda a vida. Casamento é uma viagem para toda a vida. Como é que está sendo a sua viagem conjugal? Deixa eu perguntar aqui quantos são casados aqui? Levante a mão assim, todos os casados. Deixa eu perguntar para as mulheres. Se Deus desse para você a oportunidade de começar de novo a viagem, você continuaria escolhendo ele, seu marido? Muito bem. E você continuaria escolhendo ela, se Deus te desse a oportunidade de começar de novo esta viagem? Qual é o destino final desta viagem? O destino final desta viagem é o céu. Sabe qual é a principal missão do homem? Ajudar a sua esposa a chegar no céu. A principal missão da mulher é ajudar o marido a chegar no céu.
Deixa eu fazer uma pergunta agora para os maridos. Se depender de você, sua mulher chega no céu? Aí tem marido que cutuca, fala que sim, pelo menos aqui, fala aí que sim, não é? E se depender de você, irmã, seu marido chega no céu? São perguntas importantes para a gente refletir, não é verdade? Esta viagem, ela pode ser uma aventura de amor e alegria, ou pode ser uma viagem de frustrações, tristezas e lágrimas. Depende de como cada um se comporta nesta viagem. Neste livro aqui, ó, eu coloco algumas coisas que você deve fazer para que a sua viagem conjugal seja maravilhosa. Você sabe que esta é uma viagem que exige paradas obrigatórias. E uma das paradas é para a gente fazer uma avaliação de como está sendo a viagem. Se está valendo a pena realmente a viagem. E eu coloco aqui, eu sempre falo sobre isso, uma lição que eu aprendi com um outro autor, que ele diz que no casamento, o marido é como um animalzinho de estimação que precisa ser adestrado pela esposa. E não é fácil adestrar a natureza do macho. Agora, o problema é que as mulheres estão fazendo o contrário. Por exemplo, quando um adestrador está adestrando o animalzinho, ele dá um comando e o animal erra. O animal ganha ração e carinho, sim ou não? Não, ele errou. Agora, quando o animal acerta o comando, ganha ração e carinho, sim ou não? Por quê? Se reforça o acerto, não se reforça o erro. Se reforça o positivo, não o negativo. Agora, como algumas mulheres fazem? O marido erra. Não, quando o marido acerta, elas dizem, não passou da sua obrigação. Quando o marido erra, ela fala o mês inteiro, de manhã à tarde e à noite. Tudo errado. Existe a mulher pomba e existe a mulher raposa. Isso está na Bíblia, viu? Pomba minha, que andas entre os penhascos, faze-me ouvir a tua voz, mostra-me o teu rosto, porque o teu rosto é suave e a tua voz é agradável. E depois diz, apanhai-me as raposas. Então tem a mulher raposa e a mulher pomba. E tem a mulher sábia e a mulher tola. Tem a mulher parteira e tem a mulher coveira. Agora, veja como algumas mulheres fazem. De repente o marido faz o que não é comum ele fazer. Por exemplo, lavar a louça, enxugar a louça, guardar a louça, arrumar a cozinha, arrumar a sala, colocar em ordem o quarto e lavar o banheiro, e varrer o quintal, jogar o lixo fora e dar banho no cachorro. Isso é avivamento na casa. Aí a mulher, deixa eu desenhar a mulher tola. Ela vem do mercado e quando ela olha essa cena e o marido cansado, sabe o que ela diz? Até que enfim que o morto ressuscitou. Eu pensei que ia morrer e não ver esta cena. Eu pergunto, essa mulher é sábia ou tola? Essa mulher é parteira ou coveira? Essa mulher está mais para raposa ou para pomba? Presta atenção, isso é sério? Escreve uma frase no seu coração. Aquilo que não é celebrado não tem continuidade. Aquilo que não é celebrado não tem continuidade. O que toda mulher espera no casamento? Intimidade.
O que todo homem espera no casamento? Reconhecimento. Então vou dar uma dica para as irmãs. Quando você chegar em casa e ver que o seu marido fez tudo isso que não é comum ele fazer, você já entra com um sorriso aqui assim, ó, com uma medalha olímpica na mão. Vai até ele e diz assim: é por isso que eu não te vendo, não te troco e não te dou. Você é o cara. Dá um abraço nele, dá um beijo bem dado, aquele beijo de início de casamento. E aí você cochicha no ouvido dele: hoje à noite vai ter avivamento nessa casa, com plenitude orgástica. No outro dia o marido acorda procurando louça para lavar, que nem ele sabia que animava tanto a esposa essa atitude dele. Eu falo sobre isso, mas eu falo aqui também sobre como é que funciona a índole da mulher. Nós precisamos entender que homem e mulher são diferentes. Por exemplo, o homem tem uma visão mais panorâmica, ele enxerga uma placa na estrada ao longe. A mulher tem uma visão mais detalhista e periférica. A mulher não precisa virar a cabeça para enxergar ao lado. Agora, fala para um homem: você viu aquela senhora com aquela roupa? Isso é roupa de vir nesse lugar? Ele fica assim: aonde? A mulher não precisa. A mulher tem uma visão periférica e detalhista. Agora, interessante, a mulher fala do que está sentindo, mas o homem fala do que está pensando. A mulher economiza comprando, e o homem economiza guardando. Quando o homem disse: olha, eu economizei e guardei 500, é porque ele guardou mesmo. A mulher diz assim: eu economizei 500, porque custava 1.500, eu paguei 1.000. A mulher economiza gastando. O dia em que você encontrar uma mulher plenamente satisfeita, você me avisa, porque é anjo em estado de glória aqui em Chapecó. Porque a mulher é assim, ó, fica para o marido assim, ó: a gente precisa pintar esse quarto. De tanto ela falar, o marido pinta o quarto. Aí ela diz assim: mas quarto pintado com esses móveis não faz sentido. Aí o homem pinta a sala, troca os móveis do quarto. Fala: agora sala pintada, quarto novo, e com esses móveis na sala, não faz sentido. Aí ele já aproveita a pintar a cozinha, troca os móveis da sala, troca os móveis da cozinha. Aí ela fala: tá, tudo pintado por dentro, e pro lado de fora? Aí ele pinta pro lado de fora também. Aí fala: mas agora nós temos que pintar o muro. Aí ele pinta pro lado de fora. Quando ele termina, ela diz: você não acha que essa casa está pequena? Sabe por que Deus criou o homem primeiro e a mulher depois? Porque se Deus criasse tudo com a mulher sentada ao lado dele, até hoje ele estava criando. Senhor, só mais um passarinho. Senhor, só mais um peixinho. Senhor, só mais uma florzinha, só mais uma florzinha. Irmão, a mulher não foi feita para ser estudada e nem entendida. A mulher foi feita para ser amada. Entendeu? A mulher foi: ame a sua esposa e aceite ela do jeito que ela é. Tem mulher que fala assim, ó: eu quero uma sandália bege, eu quero uma sandália creme, eu quero uma sandália marfim. Pergunta para mim se tem diferença, irmão. Mas você vai brigar com a mulher, compra 3 sandálias e deixa ela feliz, está tudo certo. Porque o homem é muito objetivo. Porque o homem, olha como o homem é objetivo e a mulher não. O homem diz assim: hoje eu quero comer picanha, acabou. No restaurante tal, a mulher fica assim, ó: hoje eu estou com uma vontade de comer algo gostoso.
Você pergunta, o quê? Não sei. Entendeu? E quando você sugere, ela briga com você. Muito bem, eu falo disso nesse livro aqui, se você adquirir. E esse livro aqui, eu falo sobre o que eu aprendi como pai de 3 filhos e por que eu estou fazendo essa viagem pelo Brasil afora, falando, porque eu creio que um pai bem posicionado em Deus, ele impacta gerações. E eu vou fazer algo para vocês aqui nesses 2 livros. E tem um curso que vai junto, tá? Quem compra os 2 livros, vai junto um curso. E você sabe quanto custa esses 2 livros mais o curso, com 21 aulas? R$500. Eu já sei o que você pensou, irmão. Que caro. Mas não vai custar nem 500, nem 400, nem 300, nem 200, nem 150. Vai custar R$ 99,90 em 6 vezes. E eu não vou cobrar nem o autógrafo e nem a fotografia. Parece até que eu sou importante, na verdade. Que bobagem. Veja só, então, lá atrás, eu vou fazer questão de deixar uma mensagem no livro que você adquirir, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Você olha um livro dessa grossura e fala, mas pastor Josué tem 400 e poucas páginas. É porque educar filhos dá trabalho. Agora, você não precisa ler o livro todo, você pode ir lendo. Quantos anos tem o seu filho? Está na adolescência. Então deixa eu abrir aqui na parte, como é que eu lido com adolescente. Pastor, peguei meu filho vendo o que não devia na internet. Como é que eu falo desse assunto que tem a ver com pornografia com meu filho adolescente? Tem aqui, ó, eu explico aqui. Não, a minha filha tem 14 anos e falou para mim que está amando. Deixa eu ver como é que o pastor lidou com a filha dele, que aos 14 anos disse que estava amando um rapaz na igreja. Mas de repente você diz, pastor, meu filho tem 20 anos, virou um ateu. Então abra aqui, ó, e veja como é que eu lidei com o meu filho, quando ele com 20, 21 anos se tornou um ateu, e nós resgatamos ele, e hoje ele é um ministro cheio de Deus, louvando ao Senhor no ministério de louvor. Então eu falo sobre as fases que você precisa saber lidar com os seus filhos, e como é do berço ao altar, eu falo até sobre como um avô não deseduca seus netos. E eu falo sobre como os pais que têm filhos casados devem respeitar o espaço da casa dos seus filhos casados. Passa para mim, por favor, a próxima, transparência. Nós não temos muitos livros, mas acho que vai dar para quem desejar. Pode passar a próxima slide, na verdade. Aí está minha família, que não é uma família perfeita, mas é uma família saudável, e nós somos felizes lá em casa. Todos os meus filhos são apaixonados por Jesus, estão envolvidos com o ministério. Quem conhece aqui o Dizscope, Douglas Gonçalves, levante a mão assim, por favor. O Douglas hoje talvez seja um dos ensinadores da palavra mais ouvido na nação brasileira. Mais de 3 milhões de pessoas ouvem o Douglas ministrar e ensinar a palavra todo mês. Ele é casado com a Valéria, tem 2 filhos, a Luísa e o Davi. A minha filha Letícia tem o seu filhinho que ela está segurando ali, Joaquim, casada com o Felipe. E lá o meu filho Pedro Henrique, casado com aquela japonesinha querida ali, que por enquanto eles não têm filhos. Pode passar para o próximo slide. Paternidade bem-sucedida do berço ao altar. Vamos ler o texto que aparece ali, por favor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus e te ensinassem para que os cumprissem na terra que passa para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho, e o teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Pode tirar, por favor, agora, e eu quero falar hoje, rapidamente, sobre algumas lições que eu aprendi como pai de 3 filhos. Deixa eu explicar um pouquinho esse texto. Esse texto, para o judeu, é uma declaração de fé. Deuteronômio significa a repetição das leis, e também é uma repetição de muitas coisas feitas por Deus. Para quem Moisés estava ensinando este, que é o maior sermão da Bíblia? Moisés estava ensinando para os pais, cujos pais estavam mortos, porque a geração que havia saído do Egito morreu no deserto. Estes pais, filhos daqueles, queriam entrar na terra prometida. E Moisés tem uma preocupação. Lá no Salmo 78 está claro qual era a preocupação de Moisés. De Moisés e do próprio Deus. A intenção desse texto era dizer aos pais: vocês precisam ser melhores do que os seus pais foram. Vocês precisam ser diferente dos seus pais. Vocês não podem cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram e morreram no deserto. Eu aprendo que só é possível ser pais melhores quando quem ainda não tem filhos se prepara para a paternidade. E aqui é um problema sério. A gente se prepara para tudo, não é? Quantos anos se estuda para ser médico? 7 anos. Com especializações, 10, 12 anos. Quantos anos se estuda para ser um advogado? E um engenheiro? E um arquiteto? E um psicólogo? E para ser um professor universitário? Olha, são muitos anos. Até para dirigir um carro, você precisa receber uma autorização do Estado. E para ter esta autorização, você precisa se preparar, precisa passar em exames. Nos exames, você precisa fazer provas, você precisa estudar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os pais aqui. Quantos livros você leu antes de ser pai e mãe? Quantos cursos vocês fizeram antes da inauguração da paternidade e da maternidade? Com quantos mentores vocês sentaram para aprender um pouco sobre paternidade e sobre maternidade? Esse é o grande problema. Essa preparação da qual eu me refiro tem 3 aspectos importantes. O primeiro, uma preparação espiritual. Segundo, uma preparação emocional. E terceiro, uma preparação financeira. Josué, por que preparação espiritual? No momento em que o homem engravida sua esposa, Deus unge este homem como pastor de um pequeno rebanho chamado família. Todo pai é um pastor de um pequeno rebanho chamado família. Só que ele não é só pastor, ele é o sacerdote do lar. E qual era a função do sacerdote? Levar os filhos à presença de Deus e trazer a presença de Deus para os filhos, ou para aqueles que ele servia. Qual era a função do sacerdote? Levar o povo à presença de Deus e trazer a presença de Deus ao povo. Mas não é só pastor e não é só um sacerdote.
O pai, ele também é o profeta da casa. E qual era a função do profeta? O trabalho do profeta? Apontar um destino profético e denunciar os pecados no meio do povo. Agora, não é só pastor, sacerdote e o profeta, mas o pai é também o líder da espiritualidade da casa. E a pergunta que fica é: será que os homens estão exercendo bem o seu papel de pastoreio do coração da família? Está levando a família à presença de Deus e trazendo esta presença para dentro do lar? Será que está exercendo sua função profética, apontando o destino, denunciando o pecado? Será que os pais estão liderando a espiritualidade da casa? Permita-me fazer aqui uma afirmação muito séria e provocadora. Uma das razões porque muitas famílias estão em crise e muitos filhos estão se perdendo no caminho é porque os homens não estão exercendo como deveriam sua missão dentro do lar. Você não presta atenção? Deus planta o jardim, coloca Adão dentro dele, e Deus dá 3 responsabilidades para o homem Adão. Primeiro, você vai dominar, que no original quer dizer você vai governar. Segundo, você vai guardar, proteger. Terceiro, você vai cultivar. Deus disse: você vai dominar, governar, você vai guardar e você vai cultivar. Vocês guardaram? Então, primeiro, governar. Segundo, guardar. Terceiro, cultivar. E para a mulher, quando Deus faz a mulher a partir do homem, Ele disse para ela governar, sim ou não? Não. Ele disse para ela guardar, proteger, sim ou não? Também não. Ele disse para ela cultivar, sim ou não? Também não. O que Deus disse para a mulher? Você vai auxiliar aquele que governa. Você vai auxiliar aquele que guarda. Você vai auxiliar aquele que cultiva. Aí pergunto: quem errou primeiro? Eva, que conversou com a serpente, foi por ela seduzida, pegou do fruto, comeu e deu para Adão. Pergunto: quem errou primeiro? Eva ou Adão? Ei, vocês estão aqui? Vocês estão quietinhos por causa do frio? Vamos lá. Quem errou primeiro? Eva ou Adão? Adão? Quem acha que foi Adão? Levante a mão assim, por favor. Por quê? Aonde estava Adão quando a serpente chegou naquele lugar, se aproximou de Eva para com ela dialogar? Adão cometeu 3 erros que os homens estão cometendo até hoje. Primeiro erro de Adão: o silêncio. O segundo erro de Adão: a passividade. E o terceiro erro de Adão: a transferência de responsabilidade, de culpa. Primeiro erro: o silêncio de Adão. Adão
não falou quando deveria falar. Ouça, homens, quando o cabeça, quando o líder, quando o pastor do lar, quando o profeta do lar não fala quando deveria falar, quem fala é a serpente. E a serpente hoje não vem encarnada numa cobra, numa árvore, não. Ela vem através do Instagram, ela vem pelo Facebook, ela vem pela Netflix, ela vem pelo Amazon, ela vem pelo YouTube, ela vem pelo WhatsApp, e ela é encantadora e ela é sedutora. E o silêncio do pastor, sacerdote, profeta e líder abre um espaço para que esse espírito da serpente continue falando dentro de casa. Adão não falou quando deveria falar. Alguns pais só se dão conta do quanto o seu silêncio foi prejudicial quando são chamados numa delegacia de polícia, quando são chamados pelos diretores da escola, que diz: não aceitamos mais o seu filho aqui, procure uma outra escola. Expulsa o filho da escola. Ou então, quando uma filha adolescente aparece grávida, e aí a mãe me procura e diz: não sei como contar para o meu marido que a minha filha de 15 anos está grávida de um menino de 15 anos. Só que essa menina grávida é apenas a consequência, talvez, de um pai que não falou quando deveria falar e não agiu quando deveria agir, porque é um pai passivo. Todo homem passivo não lidera, ele entrega a liderança para outros. Ele não faz o que deveria ser feito no tempo certo para se fazer. Então preste atenção, o mesmo erro de Adão, o silêncio de Adão, é o erro que muitos estão cometendo hoje. Por exemplo, esses dias alguém me procurou, um pastor para o qual eu dou mentoria, ele me procurou e disse: não tem como o senhor falar com fulano de tal, e esse fulano de tal, ele é um multimilionário que há 3 anos não conversa com a própria filha. E aí, este que é mais maduro do que a filha, que deveria tomar iniciativa e romper o silêncio e não ser passivo, assiste a distância emocional ser cada vez maior, se tornando cada vez mais difícil consertar aquilo que já deveria ter sido consertado. Há uma mensagem que eu prego vez ou outra, que aquele homem da parábola do rico e o Lázaro, ele fez 3 coisas tarde demais. A primeira coisa que ele fez tarde demais foi orar, porque ele orou no inferno.
Nesse exato momento tem muita gente orando no inferno, mas o tempo de orar passou. Não há mais resposta. Não há resposta para quem deixa para orar no inferno. Pai Abraão, não. Você vai orar eternamente sem ser respondido. Ele reconheceu o valor de Lázaro tarde demais, porque reconheceu o valor de Lázaro no inferno. Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque aqui eu pereço de sede. Não dá mais agora. Você reconheceu que Lázaro existe e tem valor no inferno. Pô. E por último, ele lembrou da família no inferno. Pai Abraão, manda alguém na casa do meu pai, porque eu tenho lá alguns irmãos. Ele lembrou do pai, da família, tarde demais. Conheci um pastor que teve uma discussão séria com um filho jovem, quase que eles se agrediram fisicamente, e foi uma briga tão feia, que o filho arrumou a mala e foi para a casa da avó, e esse pai, pastor, cometeu os mesmos erros de Adão, silenciou quando deveria romper o silêncio e falar com o filho, foi passivo e um procrastinador. Qualquer hora eu procuro meu filho, qualquer hora eu falo com meu filho, deixa um pouco o tempo passar, passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, silêncio e passividade. Até que um dia, quando ele está no banco, ele recebe uma ligação, e do outro lado alguém diz assim: houve um acidente aqui na cidade, entre acho que um carro e uma moto, e o senhor precisa vir aqui urgente, porque o seu filho acaba de morrer. Esse homem agora está num evento que eu dirijo, e eu percebo que ele não para de chorar, não para de chorar, não para de chorar, e ele chorava já 2 dias, sem parar, e quando eu o procuro para tentar consolá-lo, ele me conta essa história: meu filho morreu sem que nós resolvêssemos a questão que tínhamos pendente. O silêncio, a passividade. E agora ele disse para mim: além da perda do meu filho, além da dor e do remorso, agora eu tenho a minha esposa e a minha sogra-avó que me acusa todos os dias. Há uma pergunta que eu quero deixar aqui nesta noite: quando é que você vai chamar a tua filha para uma conversa séria? Quando é que você vai chamar o teu filho para uma conversa de pai? Quando é que você vai se interpor? Porque Adão, eu pergunto, Adão estava longe ou estava perto de Eva enquanto Eva conversava com a serpente? Estava longe ou estava perto? Os estudiosos dizem que ele não estava longe, porque ela pegou o fruto, comeu e deu. Significa que ele não estava longe, ele estava perto. Agora, o que adianta estar perto, mas não estar presente? O que adianta estar perto, mas não estar presente emocionalmente? Só estar presente fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente está longe. Qual é a distância entre você e seu cônjuge? Qual é a distância emocional entre você e sua filha? Qual é a distância emocional entre você
e o seu filho, qual é a distância? Adão não estava longe, mas ele não estava perto, mas não estava presente. E esse é o nosso grande problema. Nós estamos distraídos, enquanto a serpente está seduzindo nossa casa. E qual foi o resultado desta passividade, deste silêncio? E quando Deus vai ao jardim em busca de uma prestação de contas, ele não saiu: Eva! Eva! Não! Ele começa: Adão! 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 E Adão, escondido, estou aqui, ó. Ele se aproxima e diz: aonde você está? Não foi para este lugar que eu te criei. Não foi para esta condição e posição onde você está que eu te criei, Adão. Adão, o que aconteceu? Eu não disse para você guardar. Eu não disse para você governar. Eu não disse para você cultivar. Terceiro erro de Adão: transferência de culpa. Olha que coisa. Ele culpa a Deus. Ele diz: eu estava muito bem sozinho aqui. Foi a mulher que tu me deste. Isso é muito sério. E até hoje nós estamos reproduzindo os mesmos erros. Somos assim porque é uma maldição hereditária. Eu sou assim porque eu não tive a mesma sorte. E enquanto a gente vai transferindo responsabilidade, enquanto nós vamos transferindo para a maldição hereditária, e é mais fácil transferir para o diabo, porque quando Eva é procurada por Deus, Eva diz: foi o diabo. E quantos de nós, em vez de assumir seus erros, diz: foi o diabo, pastor. E o diabo gosta disso. O diabo gosta que a gente joga para ele, porque para o diabo não existe mais possibilidade alguma de salvação, de conversão, de mudança, porque para o diabo a tendência é só diabolizar cada dia mais. Toda vez que a gente transfere e não assume, nós continuamos do mesmo jeito, no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros. Sem autocrítica não há mudança. Sem autocrítica não há transformação. Uma das coisas que eu mais admiro em Davi é só ler o Salmo 51. Quando ele é confrontado no seu pecado de adultério, ele não diz: meu casamento que não estava bem, minha esposa que não me atendia bem, foi o diabo. Não, ele diz: eu pequei. Somente eu pequei. Eu pequei. Somente eu pequei. A grande diferença entre Saul e Davi: Davi, gente, errou mais do que Saul. Os pecados de Davi foram numa quantidade maior e no ponto de vista, na perspectiva humana, foram mais escandalosos. Aonde está a grande diferença entre Saul e Davi? Você nunca vai encontrar Saul dizendo: eu pequei. Você não encontra arrependimento em Saul. Você não encontra humildade em Saul. Você não encontra autocrítica em Saul.
Saul não tem um coração ensinável e nenhuma atitude de arrependimento. Mas quando você lê o Salmo 51, é um Davi dizendo assim: o meu arrependimento vai ser mais escandaloso do que o meu pecado. O meu arrependimento vai ser maior do que o meu pecado. Pode registrar no livro de Salmos para que os meus irmãos cantem esta música. O meu arrependimento é mais escandaloso do que o meu pecado. Por isso que Davi não morre como adúltero, ele morre levando o nome de homem segundo o coração de Deus. Porque se Deus abate o soberbo, Ele dá graça aos humildes. Deus quer uma postura diferente dos homens. Não é responsabilidade das mulheres liderar a espiritualidade da casa. Não é responsabilidade das mulheres pastorear o coração da família. Não é responsabilidade das mulheres ser a sacerdotisa da casa. Deus falou para o homem: governa. Deus falou para o homem: protege. Deus falou para o homem: cultiva. Olhem para cá, por favor. Faça uma pesquisa das famílias estruturadas, funcionais e saudáveis. Faça uma pesquisa. Você vai encontrar nesta casa um homem que lidera, um homem que protege e um homem que cultiva, um homem que dá provisão, um homem que dá proteção e um homem que dá direção, senso de destino para casa. Aonde estão esses homens? Preparação espiritual. Agora, bem-aventurado é o homem que tem ao lado uma mulher parteira, que tudo o que ela fala e faz, ela fala e faz para extrair o melhor deste homem. Ela não é uma coveira, ela é uma parteira. Ela é visionária. Ela é otimista. Ela é sonhadora. Ela é altruísta. Ela é generosa. Mas não é só uma preparação espiritual. Também é necessário, antes da paternidade e maternidade, uma preparação emocional. Guarda esta frase: pais emocionalmente desequilibrados é igual a filhos traumatizados. Eu vou repetir: pais, pai, mãe, pais emocionalmente desequilibrados é igual a filhos traumatizados. O apóstolo Paulo, inspirado, escreveu assim, Efésios capítulo 4: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que no original grego é podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, mas somente aquelas que forem boas para a edificação e que transmita graça aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção.
ira é uma emoção que ela não é pecaminosa. Até porque o próprio Jesus se irou e Deus se ira. Agora, como é que a gente lida com esta emoção? Que está um segredo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o principal membro de Jó que o diabo queria ter o controle? Sua língua. A língua era o principal membro que o diabo queria ter controle. Olha o que a mulher propõe: amaldiçoa o teu Deus e morre. Usa a tua língua para amaldiçoar a Deus e pôr um ponto final nesse seu sofrimento. Tudo que o diabo queria era a língua de Jó, e ele continua querendo a nossa língua. A Bíblia, preste atenção, gente, porque isso aqui é sério. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. A Bíblia diz que a língua pode ser como uma flecha que contém veneno que mata na ponta. A Bíblia diz que a língua pode ser como uma navalha afiada que corta. Tiago disse que é como um pequeno leme que governa um navio. E aonde é que está o grande problema na relação de família? No descontrole emocional, quando usamos a nossa boca para destruir o outro. Quando é que o diabo tem o controle da língua, da boca de alguém? Quando esta pessoa perde o controle emocional. Preste atenção. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível ter autocontrole, domínio próprio das emoções. Irai-vos e não pequeis. Porque se você perder o controle das suas emoções, você entrega o controle da sua língua para o capeta. E uma língua encapetada, só Jesus na causa. Um dia um homem com essa língua encapetada olhou para a mulher e disse assim: você é um lixo orgânico sem possibilidade de ser reciclado. Você já imaginou ouvir isso do marido? Palavras ferem, palavras amaldiçoam, palavras machucam, palavras derrubam, palavras marcam o coração de um filho ou de uma filha para sempre. Você não vai dar para nada. Isso tem o peso de uma praga. Quando você casar, você vai pagar. Isso é maldição. Sua besta é rebaixar aquele ou aquela que é a imagem e semelhança de Deus a nível de um animal irracional. Lazarento vem de Lázaro, que tem a ver com pobre, miserável, em estado de apodrecimento. A nossa autoimagem ou autoestima foi formada a partir daquilo que nós ouvimos desde pequeno das figuras de autoridade. Algumas palavras que nunca deveriam sair da boca de um pai, de uma mãe: besta, idiota, anta, porco,
sua vaca, seu burro, merda, bosta. São palavras podre. E Paulo disse: irai-vos e não pequeis. Não vá dormir com esse coração carregado de ira. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, mas somente aquelas que forem boas para edificar e transmitir graça, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essa é a pergunta. Como vai o seu nível de irritabilidade? Como vai o seu estado emocional? Como é que você lida com as suas emoções? Todo pai, toda mãe tinha que fazer um curso de inteligência emocional. E a inteligência emocional tem 6 pilares: autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação e capacidade de perdoar e pedir perdão. Quando falta inteligência emocional, não sabemos lidar com a inveja. E aí o Caim mata o próprio irmão, porque não soube lidar com as suas emoções. Quando falta inteligência emocional, o Saul persegue Davi, porque não sabe lidar com as suas emoções. É um pai que não suporta um filho estar fazendo mais sucesso do que ele. É um líder que não suporta o liderado tendo mais sucesso do que ele. É um mestre com inveja do aluno que está sendo mais aplaudido do que ele. E se existe uma coisa na família que destrói, é a inveja. Inveja é sentir tristeza por causa da alegria do outro. É sentir tristeza por causa do sucesso do outro. Como pode ela, que chegou depois, estar melhor do que eu, conquistando mais do que eu, indo mais longe do que eu? Como pode ele, que chegou depois, estar sendo mais abençoado do que eu? A inveja. E o invejoso não apenas quer o que você tem, mas ele torce para que o que você tem pegue fogo. Diz que a cobra começou a perseguir o vagalume, e ela está assim, ó, pega ou não pega, pega ou não pega, pega ou não pega, até que encurralou o vagalume. E ao encurralar o vagalume vendo que ia ser comido pela cobra, falou: você me permite fazer 3 perguntas? A cobra disse: eu não costumo abrir exceção não, mas pode perguntar. Eu represento algum perigo para você? Não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Também não. Se você me engolir, você mata a sua fome? Também não. Então por que você quer me engolir e me matar? Porque eu não suporto ver você brilhar. Olhe assim, olhe com esse olhar de crente para o irmão ao lado e diga assim: você está mais para cobra ou vagalume, irmão? Quando aquela sua cunhada chega com aquela roupa nova que ela comprou em Nova York, qual é o seu sentimento, irmã? Glória a Deus pela bênção do Senhor na vida da minha cunhada. Quando aquele seu cunhado trocou de carro e mudou para uma casa melhor e convida você para ver, qual é o seu sentimento? Quando você vê alguém que já foi promovido e chegou depois, e você está há 5 anos e não saiu do lugar ainda, e qual é o seu sentimento? A inveja, escute aqui. A inveja é um problema meu e a inveja é um problema seu. Todos nós temos inveja.
O segredo está em lidar com esta emoção de forma a submetê-la ao domínio do Espírito Santo. Quantos querem vencer a inveja aqui, ó? Levante a mão. Viva em um estado de gratidão permanente. Quando o irmão chega com um carro novo, seja grato pela bênção de Deus na vida do irmão e seja grato com o seu carrinho que Deus deu a você. Quem vive com o coração cheio de gratidão, não mata Abel, o seu irmão. Quem vive com o seu coração cheio de gratidão, não persegue Davi querendo matá-lo, porque ele é mais aplaudido do que o líder. Pelo contrário, ele agradece a Deus, porque está se levantando um filho que vai mais longe do que o pai.